Olha a sabedoria de Jesus ao dizer: não julgueis para não seres julgados. Na medida que julgueis, sereis julgados. Como é que a gente vai avaliar a estrutura energética de alguém? Por que ela está passando por a situação? Por que ela age daquela forma? A complexidade que está por trás disso tudo. Não tem como eu fazer esse julgamento e dizer que eu sei. Não! Isso é impossível. A não ser os irmãos espirituais que a gente vai ver nas obras de André Luiz, que vem, inclusive, tem um aparelho para ir lá e olha, eles conseguem acessar 30 encarnações, 40 encarnações, a história evolutiva do ser espiritual. Somente no mundo espiritual os seres mais evoluídos, os que são responsáveis pelos processos encarnatórios, têm acesso a essas informações. Então, quem sou eu para julgar, condenar ou querer interagir a alguém, dizer que isso é certo e isso é errado? Eu sei que o que é certo e errado dentro dos costumes, das épocas que eu estou vivenciando, do bom uso, do bom hábito, aquilo que eu devo fazer, o que é o certo e errado. Nós temos ciência sim, que eu não devo fazer nada de ruim ao outro. Por quê? Porque tem uma coisa chamada livre-arbítrio condicionado, ponto. Mas daí eu querer ser juiz do outro. O problema não é julgar, o problema é julgamento condenatório, julgando e condenando já e dizendo que é assim porque é assim. Não, isso não existe. Então nessas inter-relações de personalidades, lembremos do fio de cordão. Cada cordãozinho esse, então, que está falando com você aqui, esse corpo que está falando contigo, interagindo contigo agora, ele está ligado a um ser espiritual. Desligou esse corpo, acabou o tônus vital dele, eu vou continuar existindo. Quais as experiências que eu tive nessa vivência usando essa roupagem? Essas experiências vão se perder? Jamais. Tudo que aprendemos de bom ou ruim vão ser levados com essa matriz. Essa consciência chamada Kaiser, que está falando com vocês aqui agora, ela perdurará. O que ela vai continuar fazendo? Se eu não estou habituado a conhecer esses aspectos, ela vai continuar na sua vida como sempre foi. Ou seja, ela nem sabe que existe um mundo, um plano espiritual. Muitas delas estão ali presas nas mesmas situações que vivenciam, continuando o seu dia a dia, as suas rotinas, experienciam as suas rotinas, essa é a palavra certa, como se fosse tudo normal, nem se deu conta que está no mundo espiritual. Ou seja, que já deixou o corpo, nem está no mundo espiritual, na verdade está vivenciando aquilo que ela está ali, na mente dela está tudo aquilo plasmado. Ela está indo no mesmo lugar, não se deu conta que aquele lugar não existe mais, que ela chega lá, ninguém mais fala com ela, tudo isso vai acontecendo aos poucos, esse processo de dessensibilização. Então, há um processo de sensibilização que você está inserido no meio. Sai desse processo, parte para um outro campo. Esse campo, essa pessoa está vivenciando aquilo, mas é um campo mental. Ela está plasmando e gerenciando tudo aquilo como uma verdade, que não é real. Uma verdade, para ela é uma verdade, mas não é a verdade espiritual, não é a verdade que ela está vivenciando. E aí então vem mas ela não é socorrida, quando sim, há o socorro. Mas quem diz que está preparada para ser socorrida ou ser levada a algum lugar decente? Assim como nós vamos ver lá nas obras de André Luiz, quando o próprio André Luiz vai trazer no nosso lar lá esse processo que ele passou. Quando ele vai a regiões mais complicadas, depois ele é levado. E aí, depois, quando ele vai fazer a visita dos seus familiares, depois de muito tempo, eles dizem: olha, eu acho que você não está preparado, mas vamos lá. E aí ele vai lá e vê que tem outra pessoa morando na casa dele, no lugar que seria a aspas dele. Aí ele já sente, naquele mesmo momento, ele é levado pela mente dele a um lugar de charco novamente. E aí ele lembra automaticamente que, bom, isso não é real. E ele volta, porque eu não faço mais parte desse plano mesmo. E aí, nesse momento, aconteceu um processo de dessensibilização daquela personalidade chamada André Luiz, que volta ao mundo espiritual. Mas, sereno e tranquilo, ele, ser espiritual, habitante do mundo espiritual, vivencia esse processo, exatamente esse processo da personalidade que cada um de nós passa e vai passar. Então, o ser espiritual independe da matéria para evoluir, mas nós necessitamos da matéria. E nesse processo vamos tendo essas experiências não se acoplam quando eu termino essa vida. Então, quando eu deixar esse corpo, não necessariamente essa vivência que eu estou tendo, ela vai se acoplar à matriz espiritual, nesse conjunto, como diz Ernesto Bozano lá, desse fulcro energético. Não. Algumas ficam milênios lá arquivadas naquela mesma região de umbral, naquela região complicada, ou outras amordaçadas, outros esperando no descanso eterno, famoso descanso eterno, esperando o céu e o inferno, outros assim, ou no purgatório.
situações complicadas, porque são vivências, experiências que aquela personalidade teve e está enraizada nela aquele conceito, aquele pré-conceito. E isso atrapalha a tua vivência atual. Eu tive então um exemplo, vou lá, fiz um voto de pobreza na outra vida e agora não sei porque não consigo dar nada certo na minha vida, nos meus empreendimentos. São personalidades que estão arraigadas a alguma região ainda, que estão vivenciando aquilo que eles fizeram lá e influenciam através do meu inconsciente nessa vida agora. Por que que isso acontece? Aí que está o porquê que a gente tem. O importante é saber por quê. Esses conhecimentos a respeito de trabalhar com memórias de passado não estão à nossa disposição? Estão. Então por que que isso tudo acontece? Aí que está. Deus permite para que a gente vá evoluindo, para que a gente vá socorrendo essas pessoas. Então quem tem incumbência de terapeuta de vida passada, trabalhar, incumbência que a gente diz é o experimento, o conhecimento, que gosta desses assuntos, porque isso não é para qualquer pessoa, não é? Então quem está gostando, se informando a respeito dessas informações para trabalhar as outras pessoas nesses aspectos, ele vai desenvolvendo o quê? Essa sensibilidade para perceber essas situações e trabalhar essas experiências, trabalhar essas vivências, trabalhar esses momentos, porque as pessoas sofrem. E isso é porque é karma? Não é karma, não tem nada a ver com karma. Porque se for karma, é aí que está a diferença. E se for karma? Você não pode atender? Quer dizer, o cara está lá amputado, né? Ele não tem um determinado membro. Ele tem que ficar sofrendo só porque ele é amputado? Ele tem que ficar sofrendo? Ou nós podemos fazer uma calçada, uma acessibilidade, que ele possa sair, que ele possa usar um... Então esse é um processo evolutivo. Não tem nada a ver com Deus. Ah, é karma dele. Talvez seja. Mas aí daí? Vou deixar ele morrer daquele jeito? Acamado? Ou fazer como fazíamos há poucos anos atrás? Isolava essas pessoas? Eram tidas como à mercê da sociedade? Não. O processo encarnatório está aí. O processo evolutivo é esse. É necessidade então de conhecimento a respeito dessas leis que regem essas energias. É necessidade também de despertamento para essas realidades. Nós estamos vivenciando isso em massa. Então é o nosso momento. Vamos fazer o que com esses conhecimentos? Mas é só uma história bonita que eles estão trazendo nesses livros? Não. É a nossa experiência, a nossa vivência. É a nossa atitude, está na nossa vez. Vamos fazer a nossa parte. Com o quê? Ah, mas eu não trabalho com essas terapias, o que isso vai mudar na minha vida? Só o fato de saber que essas personalidades ativam em mim e como eu funciono energeticamente, isso já me dá um alívio. Eu já sei como interagem essas energias. Bom, se eu sei que tudo isso é energia, então o meu pensamento é energia. O importante é sabermos que nós, através da nossa força de pensamento, conseguimos coordenar satisfatoriamente esses processos de personalidades de passado através das minhas obras, através daquilo que eu faço no meu dia a dia. Qual é a relação? Tá, mas eu não estou conseguindo, eu faço tudo certo, não tenho tantos problemas. A meu ver, não tenho tantos problemas. Por que que não dá certo essas coisas quando eu começo? Não dá certo meus empreendimentos, minhas coisas tudo travado, o que está acontecendo comigo? É karma. Isso são situações colocadas na nossa mente, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades de relacionamentos, para que nós paremos e pensamos: o que eu estou fazendo na minha vida? Tal situação. Qual conhecimento eu preciso? Vou buscar ajuda médica. Vou no psiquiatra, vou no psicólogo, vou buscar ajuda. Me ajudou, mas ainda não estou satisfeito. Vai no terapeuta que entenda reencarnação, um reencarnacionista. Vai no terapia de vida passada, vai fazer uma captação psíquica. Busque, entenda esses processos, porque invariavelmente no nosso inconsciente temos uma verdadeira caixa de Pandora. Vamos abrindo e temos surpresas que vão sendo deflagradores de situações como depressão, coisas mais complicadas na nossa vida, que nos levam a situações difíceis e que às vezes estão sobre muito fáceis de ser trabalhadas. Outras não, que são os processos expiatórios. Esse não temos o que fazer. Mas aí, vamos aceitar, simplesmente deixar assim? Ou vamos fazer a nossa parte, ir atrás?